Oi pessoal, mais vídeo no canal. E hoje vamos ver a parte 2 do vídeo. E hoje agora a gente vai continuar da parte que a gente parou, né? A gente parou no encontro de Jacó com Esaú. Então agora a gente vai ver o próximo capítulo, que é o capítulo 34. Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó para ver as filhas da terra. Então olhou um homem dessa terra, chamado Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a e deitou-se com ela, humilhou-a e apaixonou por ela. Então ele falou pro pai dele, e então eles foram lá, pediram a mão da Diná em casamento. Então Jacó teve que cortar, por causa que senão a filha dele ia passar muita vergonha. Só que aí, os dois filhos de Jacó, que era Simeão e Levi, eles falaram: não vamos deixar isso acontecer com minha irmã, não. Então, aconteceu que no terceiro dia, na mais violenta dor que ele estava, os dois filhos dele, Simeão e Levi, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade e mataram a fio da espada Amor e seu filho Siquém, e todos os homens da cidade. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto contaminaram sua irmã. As suas ovelhas, suas vacas, seu jumento, tudo que havia na cidade e no campo tomaram. Todos os seus bens, todos os seus meninos, suas mulheres levaram presos, saquearam tudo que havia em casa. E Jacó, quando viu isso, repreendeu eles, por causa que ele falou: você tem me turbado nessa terra. Todos os moradores vão ficar com medo por causa de vocês. Repreendeu eles. No capítulo 35, Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz um altar ao teu Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú. E Jacó levou toda a sua família e fez isso, foi lá. E disse Deus a ele: O teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis descenderão de ti. Darei a ti a terra que te tenho prometido a Abraão e Isaque, e a tua descendência darei a terra prometida. Então, quando eles foram voltar, eles partiram de Betel, que ficava numa pequena distância para chegar a uma cidade chamada Efrata. E no caminho, Raquel entrou em trabalho de parto, só que ela já estava meio velhinha. Então, ela morreu. Então, saindo a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou ele de Benjamim. Então, ela morreu. Então, Jacó pôs uma coluna sobre sua sepultura, que é a coluna de sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e estendeu sua tenda, estendeu sua lenda além de Migdal-Eder, que é uma cidade. Então ele foi lá. E agora a gente tem todos os filhos de Jacó que a gente conhece, né? Que dariam as duas tribos de Israel, tirando Diná e José também, por causa que seria dois, que era Manassés e Efraim. Aí depois a Bíblia fala da descendência de Esaú. É importante para ler. Eu não vou conseguir ler aqui, senão o vídeo vai ficar mais longo que o outro. Então vamos continuar. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Fica lá em Israel, bem longe daqui, no Brasil, que é onde eu moro, né? Então, essas são as gerações de José. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas de seu irmão. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícias dele a seu pai. Israel amava mais a José do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Os irmãos dele viu que o pai amava mais ele. Aí está aqui o problema do favoritismo. Eles ficaram com ciúme. E o ciúme é péssimo. Só que aí vem outro problema. José teve dois sonhos. O primeiro sonho, ele estava no campo. Aí ele estava lá com os trigo. Aí vem o trigo lá, todos
os trigos se curvaram, só que o trigo dele subiu. Os irmãos já ficaram com raiva. Depois, em outro sonho, ele sonhou que as 12 estrelas, que as estrelas se curvavam diante dele e que o sol e a lua também. Aí o pai dele disse: José, já tá sonhando que eu vou me curvar perante ti. Então ele ficou triste. Mas, como vocês sabem, o ciúme dos irmãos vão acabar com a vida dele. A inveja dos irmãos dele, que eles falaram: nossa, a túnica dele é tão bonita. Eles pegaram e o pai dele disse assim: eles vão lá e apacenta lá o campo. Os irmãos dele foram tudo lá. Aí só ficou ele, Benjamim e seu pai, e José. Aí o Jacó disse para José: José, vai lá e vê o que seus irmãos estão fazendo. Aí Jacó foi lá, procurou, achou os irmãos dele. Só que os irmãos dele estavam consumidos pelo quê? Pela inveja. Aí eles pegaram e jogaram o José num poço, deixaram ele sem comer a tarde inteira. Depois, quando eles viram alguns ismaelitas vindo para lá, eles falaram: opa, para aqui, a gente vai te vender esse aqui como escravo. E eles venderam José. Então José foi vendido. Aí quando eles voltaram, eles mentiram pro pai dele, falando o quê? Que um lobo havia comido ele. E mostraram até a túnica cheia de sangue de cordeiro, porque eles não iam matar um lobo, né? E naquela época também não tinha teste de DNA pra ver qual animal que era, né? Então eles deixaram lá. O Jacó ficou triste, amargurado, muito, muito triste. E também Judá, o irmão dele, que ele se arrependeu. Ele não escolheu aquilo. Os irmãos dele agiram pela costa dele. Então a Bíblia divide essas partes em duas: a parte de José e a parte de Judá e a Tamar. Judá, ele falou: misericórdia, eu sou muito mal. Então ele desceu para uma terra e ele encontrou um homem de Adulão, cujo nome era Ira. Então eles fizeram amizade, construíram uma fazenda bastante grande. Aí ele encontrou uma mulher. Ele se casou com a Suá. E ela concebeu e deu à luz a um filho, pelo qual se chamou o mais velho. E deu luz a outro filho, que chamou Onã. E ainda deu luz a outro filho, o qual chamou Selá. E aí eles moravam lá em Quezibe. Quando ela deu à luz, Judá, pois, tomou para o seu primogênito, uma mulher cujo nome era Tamar. Durante isso, era mau. Então Deus matou por causa que ele era mau. Então Tamar ficou viúva e ele não teve filhos. Então o pai dele, segundo as tradições daquela época, tinha que dar ao filho mais novo a mulher do filho mais velho, para que ele continuasse a descendência do filho mais velho. Só que Onã não gostava disso, ele ficou bravo, irritado. Então Deus, como viu que ele ficou bravo, Deus falou: não, Onã. Então, enquanto Onã estava lá no campo, ele tropeçou, caiu, morreu. Então Tamar ficou sem filhos. E Selá ainda era muito novo para ter, né? Para se casar. Então eles falaram: Tamar vai ter que ficar solteira e quando ele tiver idade, você se casa. Só que aí ela foi para Timna. E ele e Ira, seu amigo, o Adulamita, aí eles foram para outra terra. Aí essa mulher, que era Tamar, falou: não, Suá morreu, todo mundo morreu, só sobrou Judá e Selá. Selá eles não vão querer me dar por marido, por causa que já matei quase metade da família deles, coitado. Então eles pegou assim e falou: vamos fingir de prostituta, vou me deitar com ele, vou ter filhos de Judá e aí vamos ser felizes. E foi isso que ela fez. Só que ela falou: deixa-me, esse seu pertence comigo. E ele falou: não vai fazer nada de mal comigo. Então ele deixou. Aí na hora que souberam que ela tinha adulterado, eles estão prestes a matar ela. Só que ela disse: com quem eu adulterei é dono desse negócio aqui. Aí Judá viu: sou eu. Então ela deu à luz a 2 filhos, Pérez e Zerá. Então a Bíblia para de contar a história deles por enquanto.
Enquanto isso, José foi vendido para um homem no Egito chamado Potifar. Potifar era um homem rico. Ele era eunuco de Faraó. Ele era morto. Então José, ele achou graça em José. Então ele falou: José, tô a chave da minha casa, você vai ser chefe dos mordomos. Então o Senhor abençoou José, e tudo que ele fazia naquela terra era melhor do que tudo que acontecia. O que ele fazia, ninguém mais conseguia fazer. Mas a mulher de Potifar era apaixonada por ele. Então ela toda hora falava: vem, deita-te comigo. Só que ele falava: não posso. Então ela se fingiu de coitado pro marido dela, falando: esse homem se deitou comigo à força. Ela rasgou suas vestes e ele não conseguiu sair. Ele não conseguia sair no momento por causa que ela tinha pegado a roupa dele. Aí ele falou: eu não quero fazer isso não, tchau. Fugiu. Na hora que ele voltou, Potifar ficou tão bravo, que mandou o José na cadeia por nenhum motivo. Então José estava lá na cadeia. Só que aí, você sabe, né? O Senhor é tão bom que mesmo José estando na cadeia, Deus pôs graça nos olhos fez ele ter graça diante dos olhos dos chefes lá da cadeia, e ele ficou como chefe da cadeia. Então ele foi alimentar 2 novos presos. Os presos tinham 2 sonhos, eles estavam perturbados. Então um era o padeiro mor e o outro era o copeiro mor do faraó. Então cada um contou seu sonho para José. E José interpretou os 2. De um falou que ele seria bom, de um deixou muito bem, falou que ele voltaria a ser o servo dele, de Faraó. Só que o de outro falou que ele seria morto e as aves do céu comeriam a carne dele. Então o outro ficou muito irritado. Ele falou: é mentira, você acha que isso vai acontecer comigo? Passou um tempo e adivinha? Aconteceu exatamente o que ele disse. Então, depois de 3 dias, aconteceu exatamente o que José falou. E José tinha falado pro outro, pro que ia ficar vivo: por favor, lembra de mim pra me tirar dessa cadeia que eu não aguento mais. Só que aí foi lá e na tamanha alegria até se esqueceu. Então, entra no próximo capítulo que a gente vai falar. Então, depois de alguns anos, depois de 2 anos, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio e que tinham vacas gordas, 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Aí foi lá as vacas gordas, as vacas magras comeram as vacas gordas. E depois ele teve outro sonho. Estava diante de 7 espigas. 7 espigas eram bons, saíram bem, e 7 espigas eram ruins. Então adivinha? As 7 espigas ruins consumiram as 7 espigas boas. E o servo dele, ninguém conseguia adivinhar como que era o sonho. Então o homem lá se lembrou do José. Então ele falou: tem um homem na cadeia que sabe disso daí. Então José foi chamado perante Faraó, e Faraó foi lá, recebeu ele, o jovem hebreu, e ele fez tudo. Fez a barba, rapou o cabelo, fez tudo. Aí olhou o homem e disse. Aí olhou lá o Faraó e disse sonho. Aí José disse: durante 7 anos vai ter tanta coisa boa nesse reino que você não vai saber. Só que depois de 7 anos o reino vai passar fome. Todo mundo vai passar fome. Então ele disse: você tem que arranjar alguém que seja bom, que sabe fazer isso, por causa que senão já era, porque senão vai todo mundo passar fome nessa terra. Aí Faraó disse: bem pensado, você que vai ser. Aí José disse: eu? Sim, vai ser você. Então Faraó colocou José como governador do Egito. E ainda deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de como esposa de Manassés. E Manassés e José como esposa de José, né? Aí José teve 2 filhos. Primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho da casa do meu pai. E de toda a casa de meu pai. E no segundo chamou Efraim, porque disse: Deus fez crescer
na terra da minha aflição. Então, depois dos 7 anos, José tinha guardado bastante alimento para guardar por 7 anos. Depois de 7 anos, aconteceu o que ele tinha previsto. Então começou a fome na terra. Durante aquela imensa fome, Jacó e seus filhos também começaram a passar fome. Então Jacó falou assim: vai lá, desce ao Egito. Só Benjamim e Diná que vai ficar aqui. Vocês vão descer ao Egito e vão comprar pão. Então eles foram lá, desceram para a terra, entraram. José estava completamente diferente. José lembrou dos irmãos. Então José olhou, ficou com medo e falou: são espias, vão invadir nosso reino. Prendeu os irmãos dele, porque ele estava com medo de acontecer aquilo dali que aconteceu com ele de novo. Então eles falaram: não, a gente é só seu servo, a gente só quer comprar pão. Então ele falou: ok, pode comprar pão, só que aí Simeão vai ficar aqui. E depois, da próxima vez que você vier, vocês vão trazer Benjamim. Então eles falaram: tá bom. Agora Simeão deve ter ficado: quê? Eu? Eles ficou lá. Passaram meses, Simeão continuou lá. Acabou o pão que eles tinham comprado. Naquele jeito, o pão que eles tinham comprado, eles tinham dado ali a grana. E na hora que eles abriram lá, eles viram que a grana voltou tudo que eles deram. Então os irmãos voltaram ao Egito. Voltou lá para comprar. Mesmo com Jacó com o coração na mão para deixar o filho dele ir, foi lá e deixou. Benjamim desceu junto. Eles compraram pão, tudo direitinho. José até ficou feliz para ver seu irmão, né? Eles comprou pão, soltou o Simeão. Eles devolveram o dinheiro porque eles falaram: isso daqui não é nosso, né? Então eles devolveram a grana. Só que aí José tinha falado: será que eles viram fazer o que eles fizeram comigo? Então José disse pro servo dele, e o servo fez conforme que ele pediu. O servo dele foi lá e disse: na hora que eles estavam saindo, o servo deles disseram: algum de vocês roubou a taça do governador? Eles falaram: eu não, ninguém falou que era ele. Então José tinha falado para deixar no saco de Benjamim. Então eles abriram todos os sacos e encontraram no saco de Benjamim. Então eles levaram lá para José. José se fingiu de mal, né? Ele falou: como pode ter feito isso? Só que aí Judá intercedeu, falou: não, por favor, nosso pai já ficou tão aflito quando perdemos nosso irmão. Por que não deixa eu solar mais esse mal ao meu pai? Deixa Benjamim voltar conosco. Se quiser, eu viro escravo teu, mas não deixa o meu irmão ficar não. José se emocionou, chorou e se revelou para eles. Então eles ficaram alegres, voltaram para casa lá. Então ele falou: vai lá e traz meu pai. Então eles trouxeram o pai dele. Então José era o governador do Egito. Então na hora que ele voltou com carro, voltou com tudo. Só que aí na hora que ele estava descendo, o Jacó, Deus disse de noite: Jacó, Jacó, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer no Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Descerei contigo do Egito e certamente te farei tornar e subir. E José porá sua mão sobre os teus olhos. Então ele voltou e ele ficou tão feliz quando achou seu filho, e os dois ficaram felizes. Então eles moraram lá. Aí também o faraó recepcionou ele, José. Aí depois Jacó adoeceu. Jacó abençoou cada um dos filhos de José e também todos os filhos de José. E a primogenitura que era para dar para Rubem foi passada para José, por causa que ele foi o filho menor, né? Vocês veem, ó, José, Deus fez José lá ser vendido, sofrer, para no futuro ele aumentar. Foi a aprovação dele. No futuro ele aumentou, virou governador do Egito para salvar todos. Então Jacó abençoou todos os seus filhos. E Jacó morreu. Então eles olharam assim. Os irmãos dele falaram: poxa vida, nosso irmão vai nos matar pelo que a gente fez.
melhor a gente fugir. Só que aí José disse: não vou fazer isso com vocês, pode ficar tranquilo, pode vir. Então eles ficaram lá, felizes. Até que todo mundo morreu, só que seus filhos se multiplicaram. A descendência de Israel se multiplicou de grande forma durante 400 anos. Viraram muitos homens. Mas José morreu. Na idade de 110 anos, José morreu. E Jacó? Pablo, mas e Jacó? Com quantos anos ele morreu? Eu tô procurando, peraí. José. 40. Nossa. Pera aí que eu acho. Uma hora eu acho. Vou fazer um vídeo depois. Pera aí. Voltei. Jacó morreu com 144 anos. Então ele foi sepultado junto com Abraão e Isaac, suas esposas, né? E também José morreu na idade de 110 anos. Então os filhos dele se multiplicaram durante 40 anos. 400 anos. 40 anos não, né? Durante 400 anos. Então o faraó naquela época não soube de José. E esse vai ser o assunto do próximo vídeo. Que aí agora a gente vai, depois desse vídeo, agora eu vou postar agora de português, matemática, e aí depois vai ser o próximo vídeo, que vai ser o início da história de Moisés. Foi isso. Estuda, leia a Bíblia. Tchau.